Atos, capítulo 3. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Versículo 19. Em determinado momento de seu ministério terrestre, Jesus enviou seus discípulos de 2 em 2, instruindo-os acerca de como deveriam proceder e do que deveriam realizar. Esta experiência os preparou para o que estava por vir. Pedro e João formaram a primeira dupla missionária da igreja primitiva. Aquele a quem Pedro antes desdenhou tornou-se seu companheiro de jornada. As diferenças foram acertadas e ambos foram divinamente cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4. Capacitados para uma obra ilimitada, cujos desígnios eram mais altos do que pudessem imaginar, esses discípulos eram assíduos frequentadores das reuniões de oração. Cientes e experimentados da importância da oração, subiam ao templo para orar quando avistaram uma cena que, diz a Bíblia, se repetia por praticamente 40 anos. Atos capítulo 4, versículo 22. Um homem, coxo de nascença, sendo colocado em uma das portas do templo para pedir esmolas aos que entravam. Aqueles que testemunharam durante 3 anos e meio os inúmeros milagres realizados por Jesus e sua simpatia e misericórdia para com os desfavorecidos não poderiam agir diferente. Como ministro investido pelo poder do Espírito Santo, com o coração tomado de compaixão, disse Pedro ao homem: olha para nós. Imagino que aquele homem já tinha ouvido falar de Jesus, e pelo tempo em que ali esmolava, Jesus poderia ter cruzado seu caminho e ter-lhe curado. Mas foi para aquele tempo que sua cura deveria manifestar-se para a glória de Deus. Ao fitar os olhos naqueles 2 discípulos, não imaginava que aquele seria o último dia em que precisaria erguer a cabeça para olhar nos olhos de alguém. E quando Pedro deu a voz de ordem, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! O céu aprovou o mandado, porque de lá procedeu, e imediatamente aquele homem de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Assediados pelo povo, que se encheu de admiração e assombro pelo ocorrido, Pedro viu nova oportunidade de falar-lhes sobre Jesus. Jesus Cristo era o centro de toda a pregação dos apóstolos, e tudo o que realizavam o faziam em nome dele, cumprindo-se assim o que ele prometeu. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João capítulo 14, versículo 13. Pedro logo tratou de esclarecer o que havia acontecido, de que não foi por obra humana a realização daquele milagre, mas pela fé em um nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu aquele homem. Notem que a Bíblia relata que somente Pedro dirigiu a palavra. Em nenhum momento declara que João falou algo. Isso nos revela outra importante lição. Os dons do Espírito são diferentes, mas podem ser perfeitamente combinados. Pedro, incontestavelmente, possuía o dom da oratória, mas quando vamos às cartas de João, ao livro do Apocalipse e ao próprio Evangelho de João, que acabamos de estudar, percebemos que sua personalidade pacífica e mansa lhe rendeu a maior longevidade dentre os discípulos e o privilégio de ver o seu Senhor em glória, sendo eleito para escrever a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Para quantos o Senhor nosso Deus chamar, Atos capítulo 2, versículo 39,
Há uma obra específica, um chamado diferente. Há nem que seja um dom espiritual, a fim de que, como instrumento, cada qual seja habilitado como bom soldado de Cristo. Porque os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Seja esta a nossa constante oração diante do Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8. Então, faremos parte do último exército de Deus, que marcha para o lar celeste, cheios do Espírito Santo. Oremos, amados. Santo Deus, os teus discípulos foram forjados na oração, tanto pública como particular. Foi pela oração perseverante que receberam a promessa do Consolador. Foi pela oração que suas diferenças foram dissipadas. Era pela oração diária que a comunicação do Espírito Santo lhes revelava o próximo passo a ser dado. Senhor, Jesus nos deixou exemplo na oração. Em sua intimidade podia passar a noite toda orando, mas suas orações públicas eram breves e objetivas. Portanto, já temos o exemplo perfeito de como orar. Basta colocarmos em prática. Não sejam nossas orações como ruídos aos teus ouvidos. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos, Pai, pois queremos ser teus atalaias nestes últimos dias. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, missionários de Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.